sejam bem-vindos ao momento de reflexão do Prosebem. Que Deus nos abençoe, que possamos transmitir essa mensagem com o amparo da espiritualidade superior, que nos inspire da melhor forma possível. Participo do NEP Bezerra de Menezes, que significa Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Meu nome é Geneide e vamos iniciar nossa reflexão de hoje falando um pouquinho do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu evangelho. No princípio era o Verbo. Esse trecho é uma mensagem de Emmanuel, a ascendência do evangelho. Outro trechinho que nós vamos ler agora é também de Emmanuel, no livro O Consolador. O Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Naqueles tempos, o povo sempre cercava Jesus, atraído pelo magnetismo do seu Verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Muitos escutavam a palavra do Cristo. Entretanto, poucos eram os que realmente colocavam a lição nos ouvidos. Jesus não se reportava à letra morta, mas ao Verbo divino Criador, que deve penetrar o ser, limpar o seu coração e iluminar a sua alma. Jesus é o diretor angélico do orbe terrestre, portador da mais perfeita expressão da palavra de Deus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta, em que nada foi feito sem ele. Jesus é o guia, o modelo da humanidade terrestre, o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém chega ao Pai senão por ele. A sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres pelo Verbo do princípio, como semente das palavras de vida eterna. Esses trechos nós pegamos na bibliografia, Bíblia Sagrada. Também, né, o Evangelho por Emmanuel, sobre a coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva. Temos também os comentários ao Evangelho segundo João, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a importância das palavras. As palavras são ferramentas extremamente importantes na nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, de levantar, de emocionar e de aproximar, mas também de decepcionar, de magoar, de afastar e derrubar. Dependendo do que e de como falamos, podemos tanto agradar, né? Tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve, né? Então, por isso, meus irmãos, devemos levar em consideração o poder das palavras. As palavras são capazes de expressar vontades, né? E emoções.
elas são reflexo do que se pensa e se deseja, impactando diretamente a vida das pessoas. São movidas por interpretações e geradoras de discussões e críticas. Então, nós temos que ter essa cautela, esse cuidado ao usar a palavra, né? Pensarmos, refletirmos antes de pronunciá-las. É muito importante esse cuidado, essa cautela, esse zelo ao falar. E assim, amados irmãos, nós vamos ler agora um texto muito bonito do nosso amado benfeitor Emmanuel, né? Taça de Luz. São autores diversos, Fermento Verbal, o livro Taça de Luz, autores diversos, capítulo 35, Fermento Verbal. Aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. O próprio Testamento Divino assegura que, no princípio, era o Verbo. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre. Para usá-la com segurança, não é preciso assumas posição compulsória de santidade, transformando a frase em látego de chamas sobre os enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo. Basta que a tua diligência no bem se faça incessante. À frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura visada pela chuva injustificável de lodo e lama. Perante as anotações de desânimo, fala acerca das esperanças do céu que ainda não apagou o sol com que nos clareia o caminho. Diante da delinquência, recorda a misericórdia celestial que a todos nos provê de recursos para o pagamento das próprias faltas. Ante a irritação e a crítica, não pronuncias o venenoso apontamento que delacera a distância, mas sim procura algum fato ou alguma lição em que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo. Sobretudo, auxilia aos ausentes que não podem cogitar da própria defesa. Lembra de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã te desaprovará também diante dos outros. Guarda-te contra a insinuação maledicente que supõe encontrar serpente e lagarto, pedra e espinho no roteiro dos semelhantes. E, procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante, atingirás o rio abençoado da simpatia, em cuja corrente límpida alcançarás o porto da paz, com a vitória de tuas esperanças mais belas, então convertidas em verdadeira felicidade na vida superior. Essa mensagem é muito bonita do livro Taça de Luz, Fermento Verbal, que possamos refletir, né? Vamos ficar com esta primeira frase: aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. A nossa importância na nossa comunicação com o próximo, né? E assim, amados irmãos, aqui finalizamos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que nos orienta e ampara sempre, a direção do Prosebem por este momento de reflexão, né, e de luz, porque nós recebemos muita luz quando nós estamos ali refletindo essas mensagens maravilhosas. E assim, até a próxima oportunidade. Muita paz e muita luz
para todos nós.